Fala galera, Toy aqui na área diretamente do WCQ da Europa. A gente chegou finalmente no top cut desse evento. A gente está no top 64. Aqui é mata-mata, né? Agora perdeu, vai para casa. De um lado a gente está com o Lorenzo, do outro lado tem o Anthony. Do lado azul é um Vanquish Soul e do lado vermelho é um Malice. E esse é o papo para hoje, tá? Vamos ver como esses caras vão performar. Perdeu, vai para casa. E vamos para cima, né? Vamos ver aqui o que esse jogo nos reserva. Aparentemente, quem vai começar é o Anthony. E é isso. Vamos ver aqui como vai se desenrolar esse papo. Tá valendo já o tempo, né? Já tá comendo tempo aí. Ninguém começou a jogar. Se é o Anthony mesmo que vai começar, ele tá pensando bastante na primeira play dele, viu? Pensou bastante para dar uma normal summon Mash Hair. Tive que adiantar, né? E aí, na Mash Hair, ele já tomou uma Holy Soul. Efeito dela na summon, revelando um DD Crow e um Cesar Valles, né? Um Terra e um Dark. E tomou o controle da Master Hair do cara. Anthony, e aí, você vai fazer o quê? Setou duas cartas, passou o turno, end phase, efeito da... tá dando efeito do Cesar Valles, dando alvo na Holy Sul. Cesar Valles, efeito... pera aí. Aconteceu muita coisa, tá? O cara do Malice, ele não tinha mais nada, ele setou duas cartas e passou. Aí na end phase, o Lorenzo tá dando efeito, deu efeito do Cesar Valles para voltar a Holy Soul pra mão e ele entrar. Aí com a Holy Soul na mão, ele deu o efeito do Cesar Valles de destruir uma carta. Revelou ali três elementos, um fogo, um terra e um dark, para destruir uma das cartas setadas. A Macher voltou pro controle dele, pro controle do Anthony, mas ele vai perder essa carta aí. Era uma Impermanence. Ficou por isso mesmo. Passou o turno pro Lorenzo, ele deu draw. Efeito do Cesar Valles de novo. Olha isso, ele deu o efeito do Cesar Valles. Na end phase, destruiu uma carta. E aí na draw phase, ele deu o efeito do Cesar Valles de novo para destruir a outra. E aí o que quer que seja foi o suficiente para fazer o Anthony quitar, né? Ele já não tinha mais nada. Ele pensou bastante porque a única play dele era Master Hair. E a gente não sabe o que mais ele tinha na mão, né? Podia ser uma backup. Se fosse uma backup, a normal summon ideal seria a backup mesmo. Vamos pro segundo jogo, né? Vamos ver se ele vai conseguir combar. Agora já tem Lancia no deck do Anthony, com certeza. O que dificulta mais ainda a vida do. Aliás, no deck do Lorenzo, o que dificulta mais ainda a vida do Anthony. Ele vai começar novamente, né? Dificilmente ele vai pedir para ir segunda. Abriu com o campo dos Malice. Ativou ele aí, não tomou lança. Não tomou lança na draw phase, não tomou lança agora no Enchain no campo, então pode jogar em paz. Baniu a Dormouse, Dormouse efeito, pagou 300 para entrar especial. Entrou especial. Tá dando efeito dela. Não tomou nada. E aí é só sonho, né? Não tomou nada no campo, não tomou nada na Dormouse. Efeito, ele baniu a Coelho, o Coelho voltou pelo efeito dele, tá dando efeito no campo pra acertar uma trap. E vai passar liso nesse combo. Setou a MTP-07, então provavelmente a outra já está na mão dele. Vai juntar dois monstros no Splash Mage. Splash Mage efeito. Deu alvo na Dormouse. Não tomou nada, não tomou Crow, não tomou Belly. Juntou dois monstros. Deve fazer a Red Ransom agora. Fez a Red Ransom, ativou o efeito para adicionar uma Spell Malice para mão. Adicionou outro campo, né? Ele não está com a trap. Ativou a MTP-07, baniu a Red Ransom para adicionar Mash Hair para mão. Efeito da Red Ransom voltou e vai banir um Cyberse. Baniu o Gato Chess. Gato Chess efeito vai voltar. E agora ele vai dar o efeito do gato. Banir da Mash Hair que está na mão dele, né? Tá pensando aí o Lorenzo se dá alguma coisa nesse efeito ou se dá alguma. Ah, ele pediu para prioridade para ele dar um Nibiru. É um bom spot de Nibiru, tá? Quando você não sabe o que tem na mão do cara, mas aqui você sabe. Você sabe que ele tem uma Master Hair. Linkou fora o token para
Ah, ele tem uma backup na mão. Ele incorpora o token para fazer uma Link Spider, deu efeito da backup. Backup entrou, ativou o efeito, vai adicionar um Cyberse nível 4 menos e descartar uma carta. Adicionou o Wizard. Aqui pode jogar despreocupado, né? Não tem mais Nibiru, dá para fazer ainda o combo. Não é full, mas ainda dá para fazer. Ele descartou o campo dos Malice na resolução do efeito da backup, deu o efeito do Wizard, trazendo a T-Scat de volta. E aí ele pode ativar o efeito da T-Scat, né? Porque o mago ele traz o gato. O monstro que ele invoca não é com os efeitos negados. Então dá para ele ativar ainda o efeito. Tá ativando o efeito do gato agora. Baniu a Mash Hair, sacou das cartas. Ativou o efeito da Mash Hair para voltar para mão, pagando 300 de vida. Aqui esse Nibiru, apesar do Nibiru, né? O Malice vai conseguir passar com o combo praticamente completo. Vai ser o combo completo. Vai faltar talvez o Firewall por causa de recursos mesmo. Mas vai ser praticamente a mesma coisa. Ele vai fazer a Whitebinder, né, ainda. Vai fazer a Creeper ainda. Tem recurso para isso. Juntou 3 monstros. Fez a Binder branco. Efeito da Whitebinder, baniu o gato somente. Tá dando efeito da Whitebinder para setar uma trap. Setou a mesma, né, que ele já tinha. Provavelmente não faz outras. Trouxe o Firewall. Firewall. Ele trouxe o Firewall para jogar o Whitebinder pro Grave, né? Ele deu o efeito da marcha ré banida a Whitebinder pra ele entrar. A Whitebinder pagou 900 para voltar e dá uma draw. Deve fazer ainda o. Deve dar efeito do Firewall, né? Ele vai fazer a Critter ainda. Mas se perder o Firewall, ele deve devolver alguma carta pra mão. Tá pensando bastante no que ele faz. O Anthony juntou os 3 monstros no Acode. Já vai pro Acode, né? Ele não vai pra Crypter. O Acode deu efeito, trouxe a Whitebinder e trouxe a Red Ransom. E ele passou o turno desse jeito. Aqui ele já ia perder o Firewall, né? Ele estava colincado com a Whitebinder. Ele poderia ter dado o efeito do Firewall para devolver uma dessas cartas dele para a mão. Né? Para ter mais follow-up, ele não fez isso. Ou por isso mesmo. Perdeu o efeito, né? O Lorenzo começou dando extravagância. Banindo 6 cartas. Tá pensando aí o Anthony se dá algo em resposta. Deu Ash Blossom na extravagância. Ok, pode ter sido só um bait mesmo para tentar negar para tentar consumir o efeito da Code, mas aí você não dá um Omni Negate numa carta de draw, né? Fica a dica aí, galera. Ele começou com Normal Summon Dr. Medlove, efeito para adicionar uma spell ou trap, Vanquish Soul. Vamos ver aqui o que o Anthony vai fazer. Deixou resolver. Ok, deixou resolver. Adicione a sua carta. Aí porque no caso ele vai adicionar a Start, né? E aí. Nossa, foi pior do que eu imaginei. Eu ia dizer que o Anthony ia deixar ele ativar Start. Aí quando ele desse alvo, ele ia dar a Trap em Chain pra banir o alvo. E não resolveu o efeito, né? Mas ele deu só um draw. E aí foi o suficiente. E mesmo assim ainda vai dar a Chain da MTP-07. É que ele deu um chain ao draw, né? Porque senão ele não pode mais adicionar cartas pra mão. E foi isso. A resolução baniu a Doutora Medlove. Ainda tem o Nibiru pra jogar, né? Pra bater aí, provavelmente vai bater em alguém. Mas o Nibiru tá com ataque e defesa invertido, então ele tá com 300 de ataque por causa da Red Ransom. Nem bater não vai ajudar. Tá ativando Stake Your Soul, revelando o Heavy Bogger, então vai trazer um Dark pro campo. E tomou Impulse. Ok, aqui o Anthony abriu com tudo, tá? A Stake Your Soul, que era a última carta que o Vanquish Soul tem pra trazer uma carta pro campo. Ele tomou um impulso na Stake Your Soul, e aí ele deu o efeito da Holy Soul, revelando um Vanquish Soul, e ele negou com a Code. Aí sim ele ativou o Omni Negate dele.
E foi o suficiente pro Lorenzo quitar e ir pro jogo 3, tá? Bem jogado o jogo aqui do lado do Anthony. Ele consumiu as interações do jeito certo aí. Bem consciente de como ele queria jogar. Interessante. Apesar do Nibiru, né? Ele conseguiu jogar de boa. Milagre, um jogo 2 de um Melis não ter tomado uma lança. E é isso. Agora o Lorenzo vai começar. Vamos ver o que é que ele vai trazer aí para esse Vanquish Soul. Para esse board de Vanquish Soul, né? Standby Man. Standby Man. Extravagância. Baniu 6 cartas e resolveu o efeito. Sacou 2. Não tomou nada na resolução depois da draw, então não tem Ash, não tem Draw e Lockbird também. Tá ativando a rota para adicionar um guerreiro nível 4 a menos. Um guerreiro nível 4, né? Adicionou o Raisin. Deve ser a normal summon dele, né? Provavelmente, dependendo do que ele tenha. Tá ativando o efeito da Holy Soul. Ela entrou especial aí. Duelo de um turno, né? O primeiro duelo foi um turno, o segundo duelo foi um turno. Efeito da Holy Soul, revelando Mad Love e o Raisin, um fogo e um Dark. Vamos ver o que, é que ele vai adicionar. Deve resolver, né? Aliás, pode não resolver, né? Porque agora tem um monstro no campo e ele deu uma Veiler. Uma Veiler, ok. Uma carta bem pouco usada no formato, né? Mas que resolve esse tipo de problema. O Lourenço deu Normal Summon Raising em efeito para adicionar um Vanquish Soul para mão e tomou Impermanence no Raising. Ok, as duas interações de adicionar que o Vanquish Soul tem não resolveram. E é um bom sinal, né? Ele fez o Link 1 do Raising. Ah, mas aí teve esse outro detalhe. Ele tinha um Mad Love na mão, né? Ah, o Anthony poderia ter pensado nisso e ter preservado essa Impermanence, né? Mas ele ia dar onde? Ele poderia dar. Não ia mudar nada. Já ia adicionar pra mão o Mad Love em sequência. Não ia mudar nada. Foi isso. Ele fez o Rock the Vanquisher. Deu efeito, deu especial de um Vanquish Soul da mão. O Vanquish Soul que ele invocou foi o Mad Love. Mad Love efeito adicionou um Spell Trap. Nossa, mas ele tá muito largo, o Anthony. O Anthony tá muito, muito largo. Resolveu o efeito do Mad Love, adicionou Start pra mão. Quando ele ativou Start, ele deu Ogre na Start. E é isso, vai passar desse jeito. Tem um monstro nível 4, um monstro nível 5. Só que o Anthony também agora só tem duas cartas na mão, né? Não que o Melis precise de muitas cartas para construir um board, mas foi isso que aconteceu. O Lorenzo passou o turno desse jeito. Deve dar efeito da. Tem o efeito da Holy Soul ainda, né? Dependendo do que ele tem na mão. Normal Summon T-Sketch. E aí, se tiver o efeito da Holy Soul, já é pra dar agora pra tomar o controle dessa T-Sketch. Pra impedir o Anthony de jogar. Se tiver como ativar, né? Então ele tem que dar efeito do Rock pra devolver o Raisin pra mão se ele não tiver. Tem 3 cartas ali. Deixou. Ativou o efeito da T-Sketch e tomou Ash no efeito. Ok. Ligou um alerta. Ele já tá vendo os ataques dos monstros porque provavelmente a única play que ele tem é de bater. Ele precisava que esse efeito passasse. Ele passou o turno. Ok, desespero, tá? Pro Anthony. Desesperador isso aqui, tá? Ele não pode bater no Rock, apesar de ter 0 de ataque. Ele é protegido pelos outros Vanquish Souls, então você só pode bater nos Vanquish Souls. E o Lorenzo começou de novo com o Extravagância. Terceiro pote. Terceiro turno dele, terceiro pote. Sacou 2 cartas, não tomou Ash, não tomou Draw. Começou com o Normal Summon Raising. Tem 2 cartas na mão do Anthony. E ele não acertou nada, né? Então não é Impermanence. Pode ser Impulse ainda. Deixa eu ver aqui. Eu perdi aqui um pouquinho a play.
do Raze, né? Provavelmente o Raze adicionou o Heavy Bogger. E aí foi isso mesmo, adicionou o Heavy Bogger. Aí ele tá dando efeito da Holy Soul, revelando dois monstros, revelou um Dark e um Fogo. Trouxe a Jiaolong pro campo. Efeito da Jiaolong revelou dois fogos para adicionar um Vanquish Soul pra mão. Esse jogo aqui tá totalmente no colo do Lorenzo, tá? É só ele terminar o combo e conseguir bater que ele vence. A menos que o Anthony tenha, tipo, um Nibiru e Impulse ao mesmo tempo na mão. Resolveu o efeito de Jiaolong adicionando César Valles pra mão. Efeito do César Valles devolveu a Holy Soul. O César entrou. Efeito do Heavy Bogger devolveu o Mad Love pra mão. E ele entrou. Agora ele tem um fogo. É isso. Ele tem. Ele devolveu as cartas que ele precisava pra mão, né? Ele já tinha um fogo, que a gente já tinha visto. Aí ele devolveu um terra, devolveu um Dark. Mas ele já tinha o Dark do Heavy Bogger também. Então, era só entrar na fase de batalha e bater com tudo isso aí que já dava pra ganhar, mais o dano do Heavy Bogger. Se ele quisesse, ele podia ativar o efeito ainda do César Valles para destruir uma carta no campo. Destruiria aí, nesse caso, a Tisket. Além disso, ele ainda tinha o efeito do Rock the Vanquish para invocar outro Vanquish Soul da mão. Tinha o efeito da Holy Soul que ele não tinha ativado nesse turno. Então, tinha muita coisa para acontecer. E o Anthony, infelizmente, ficou pelo top 64. Não passou e o Lorenzo foi para a próxima etapa aí dessa jornada para o top 32, que é o nosso próximo vídeo. E agora é só aguardar, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, deixa um comentário, deixa o like. Muito obrigado por ter assistido e tchau.